Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguia a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da nossa salvação. O profeta Oséias, que nós ouvimos na primeira leitura, ele escreveu esse texto 8 séculos antes de Cristo, 800 anos antes do nascimento de Jesus. Esse texto faz uma grave denúncia, a denúncia de uma religião que estava demasiadamente apegada aos rituais e exteriorizavam esses rituais, sendo assim uma religião de aparência. Aparentavam-se bastante piedosos mediante os sacrifícios e holocaustos de animais que ofertavam a Deus, mas as suas práticas de injustiça estavam evidentes na exploração, sobretudo dos pobres, e no enriquecimento de uma parte da população que explorava os pobres. Por isso, esse profeta, ele influenciou profundamente a prática de Jesus no seu ministério. Porque mesmo sendo Deus, Jesus pertence a uma linhagem da Sagrada Escritura, a linhagem profética. Não nos esqueçamos que Jesus sempre foi tido como o profeta entre aqueles que o seguiam, sobretudo a multidão. Até identificavam Jesus como sendo um dos grandes profetas do passado, como Elias, como o próprio João Batista. Por isso, Jesus também bebe nesta fonte da profecia. E Jesus, hoje no Evangelho, nós vemos que ele, iniciando a sua missão, e também vocacionou pessoas. Mateus jamais se esqueceu do modo como o Senhor atravessou-lhe a vida e o como Jesus o encontrou. Jesus viu Mateus, coletor de impostos, gente de má fama, porque o coletor de impostos, ele era judeu, mas ele estava a serviço do Império Romano. Ele cobrava os impostos do Império, mas também tirava vantagem sobre esses impostos. E muitas vezes se enriqueciam a partir desta exploração. Por isso eram chamados de pecadores públicos, porque todos conheciam o seu pecado. Quando vemos que Jesus vocaciona Mateus, ele enxergou neste pecador um apóstolo. Jesus foi além daquilo que aparentemente se percebia. E é interessante porque Jesus entra na casa de Mateus. Mateus é ali então julgado pelos fariseus. E Jesus nos revela uma das mais belas dimensões da ação de Deus. Deus age misericordiosamente. Ele nos vocaciona na sua misericórdia, não pelos nossos méritos. Assim Jesus, ao agir desta forma, inaugura este modo de ver Deus
porque Deus se revela como sendo a misericórdia. Deus é misericordioso porque Ele é misericórdia. E por isso, quando Jesus, sentado à mesa, ali podemos dizer, Ele é o único santo e perfeito, sentado numa mesa com pecadores. Porque se Mateus era um coletor de impostos, pecador público, os fariseus pecavam no seu julgamento. E Jesus vai dizer que veio justamente para aqueles que estão enfermos no pecado. Qual é a enfermidade dos fariseus? Não é a hipocrisia? E Jesus não veio para curar toda forma de hipocrisia, sobretudo dentro das dimensões religiosas? Jesus está chamando a atenção para que a religião cristã não seja uma religião da superficialidade, uma religião que se apega somente aos seus ritos exteriores. Não basta a gente ser cristão, católico, somente de domingo. Somos cristãos 24 horas, o tempo todo, o dia inteiro, ao longo da nossa vida. Por isso, Jesus se senta, ou melhor, nos encontra a cada Eucaristia, sendo o único santo em meio aos pecadores. E devemos beber nesta fonte da misericórdia, que é a sua presença salvífica. Assim o Senhor também desmascara em nós nossas hipocrisias, que devemos sempre pedir esta cura. Nos livre da hipocrisia, de apressarmos nos julgamentos sobre os outros, nos livre da hipocrisia de uma religião da superficialidade, demasiadamente apegada aos seus ritos e se esquecendo da solidariedade com os que sofrem. Não podemos viver numa igreja vazia de sentido, porque temos um conteúdo a anunciar, o Evangelho da Misericórdia, que incansavelmente nosso querido Papa Francisco tem insistido em seu ministério. O Papa Francisco, podemos dizer, é o grande Papa da misericórdia, porque em seu ministério rompeu várias fronteiras e preconceitos, e assim aplicou o remédio da misericórdia em tantas situações de sofrimento, sobretudo de hipocrisia de lideranças religiosas. Peçamos a Deus esta graça, de também ofertarmos a Deus o bom odor das práticas religiosas que nos comprometem por dentro. A nossa convicção no seguimento de Jesus Cristo deve transformar a nossa vida, porque a religião cristã, ela não é uma ideologia a ser abraçada e defendida. A religião cristã também não é uma ideia de Deus que nós vendemos ao mundo. A religião cristã é uma experiência de fé profunda, real e verdadeira, que marca a nossa vida. Peçamos a Deus esta graça, de que o médico Jesus cure em nós este mal que aflige tantas comunidades, o mal da hipocrisia, da indiferença e da injustiça. Que jamais levantemos o dedo em riste para acusar o pecado alheio e classificar quem é santo e pecador, mas façamos todos juntos a experiência de nos reconhecermos pecadores e assim também nos beneficiar do remédio da misericórdia. Peçamos a Jesus que nos liberte de tudo aquilo que nos impede de uma vida mais comprometida, como assim o fez com Mateus. Ele também nos convida hoje: segue-me. Qual vai ser a mudança que você fará hoje para verdadeiramente seguir a Jesus? Mateus deixou uma vida de injustiça, de exploração e seguiu a Jesus. O que você precisa ainda deixar para seguir mais fielmente ao Senhor? Que Mateus seja para nós uma inspiração e Cristo nosso melhor exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.